Rádio Uni. Saberes em diálogo. Saudações ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Anthony e hoje a gente vai dar início à 39ª edição. E para dar início, então, nós vamos trazer para vocês algumas pequenas, bem curtinhas entrevistas que fizemos durante a Feira de Profissões, que ocorreu no mês de novembro do ano passado, ano de 2022, lá na Unipampa, onde nós, juntamente com outros cursos, com todos os cursos da Unipampa Bagé, recebemos estudantes de todas as escolas de Bagé para fazerem um reconhecimento dos cursos e poderem entender um pouco de seu funcionamento e tirarem dúvidas a respeito dos projetos e de cada área de cada curso que estava lá apresentando. Então fiquem a seguir com algumas entrevistas bem curtinhas. O que tu tá achando da Unipampa? Eu tô adorando, é bem grande e as pessoas são bem legais e talvez eu venha pra cá. E que curso tu queria fazer aqui? Aí, acho que química. Química, eu acho. Vem pra letras! Tem licenciatura em química, pode ser licenciatura em química. Pode ser também. Tá bem, muito obrigada. Queria saber primeiro o que você está achando da experiência de estar aqui na Unipampa. Eu acho muito bacana, então tem várias coisas, várias curiosidades de diversos cursos que a gente não acaba não notando, né? E aí com essa experiência a gente acaba descobrindo melhor sobre eles, então é muito bacana. E o que mais chamou a atenção? Bom, eu acabei de chegar, mas por enquanto tudo está chamando a atenção. Todos os cursos elaboraram bastante material criativo e isso acho que vai chamar bastante atenção do pessoal do ensino médio agora, nessa época de vestibulares, enfim, na decisão de escolher seu curso. Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Primeiro eu queria saber o que tu tá achando da Unipampa, se tá gostando de estar aqui. Eu tô achando gigante, eu tô adorando estar aqui. Tô me sentindo já uma aluna já. E o que mais chamou a atenção até agora? Eu gostei de tudo, mas a parte de química e literatura é muito boa. Que bom. Esquece química na literatura. E as pessoas são muito legais também. Coisa boa, tá. Bom, então dando continuidade à nossa programação, vamos agora para um podcast, um pequeno bate-papo que os outros bolsistas petianos daqui do Campus Bagé desenvolveram a respeito do efeito da pós-pandemia e das pós-eleições presidenciais para o contexto da educação. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu me chamo Arthur e hoje eu trouxe aqui para nós debater um papo a Ana Gabriele Dias, a Eduarda Mensky e o Gilberto Lima. Todos são meus colegas de curso, no curso de letras e também do PET Letras Bagé. Nós vamos debater um pouco sobre o efeito da pandemia e da pós-eleições presidenciais para o contexto da educação. Para isso, eu começo lendo então a seguinte manchete do portal da Fiocruz. Pesquisa identifica o impacto da pandemia em estudantes. Eu vou me dirigir ao Gilberto. Gilberto, eu gostaria de saber, aliás, um pouco, se pudesse comentar um pouco dessa manchete, né? E a gente vai, então, passando por um debate aqui entre nós. Oi, gente. Então, vou comentar aqui os dados dessa notícia. É uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde na Fiocruz. Ela contou com quase 6 mil participantes e os dados que eles coletaram são 82% se sentiram desmotivados, isso se refere a 2020. 79% tiveram dificuldades de concentração, 62% tiveram crises de ansiedade, 62% também tiveram dificuldade para dormir, 33% tiveram que procurar ajuda psicológica, 17% fizeram uso de automedicação. Dessas mesmas pessoas, 47% não tem nenhum diagnóstico de problema mental, de problemas psicológicos. Só 46% tem de ansiedade, 17% de depressão, 5% de pânico
e 1% de insônia. É interessante que dificuldade para dormir foi 62% e só 1% tem algum diagnóstico de insônia. Em alteração do projeto de pesquisa, essa pesquisa foi feita em relação com o público da pós-graduação. E falando sobre o projeto de pesquisa deles, 37% tiveram uma pequena alteração, 35% tiveram uma alteração significativa, 20% não teve nenhuma alteração e 9% teve uma alteração total. A pesquisa mostra sobre como que é quase que unânime esse sentimento de desmotivação, sentimento de falta de concentração. Já tá difícil estudar, já era difícil estudar por si só, por, enfim, sei lá, se manter. Hoje em dia as coisas estão mais caras e a nossa saúde mental tá pior ainda. E estamos tentando pensar no pós-pandemia e agora veio eleições e dificultou ainda mais. Sim, Gilberto. Lendo assim esses dados que tu trouxe, né, eu fiquei pensando até mesmo aqui dentro da nossa universidade, né, a gente sabe que nossos colegas, eles atualmente, eles já vinham sofrendo com esses problemas, né, e parece que com a pandemia isso acarretou mais ainda esses problemas, né? Eu, assim, em conversa assim, com a nossa psicóloga aqui da nossa universidade, ela relatou assim, brevemente assim, sobre o aumento da procura de alunos procurando ela para terapia, né? E eu não trago dados aqui, mas eu acredito que durante essa passada assim da pandemia, eu acredito que teve um grande aumento de procura de pessoas fazendo terapia. Não sei se alguém quer comentar, Ana Gabriele, Eduarda. Eu percebo isso também, tipo, já vem há muito tempo, e eu acho que pensando na nossa prática pedagógica também, isso passa pela forma como a gente vai abordar essa questão daqui para frente nas escolas, porque a situação já está posta. É preciso ver o que se vai fazer daqui para frente. Sim, com certeza, né? Até mesmo de como a gente saber lidar com essas questões dentro da sala de aula, né? Porque não só os adultos, os jovens estão passando por esses problemas, mas as crianças também lá no ensino básico, eles também estão trazendo esses problemas, né? Eu acho que eu escutei em uma fala, assim, em um evento, que as crianças elas ficavam, durante a pandemia, né, no caso, elas ficavam muito solitárias, assim, com seus familiares, e parece que isso agravou, né, a saúde deles, porque eles não tinham um outro contato com outras pessoas, né? Era simplesmente aquele contato com aquele que está em casa e também somente com o celular, né? Então, esses sujeitos, eles não tiveram uma convivência, assim, com outras pessoas, né? Essa convivência, então, acabou só sendo através daquele mundinho ali, né? Que virou, que acabou acarretando numa certa rotina, né, para esses sujeitos. E se já era fácil ficar numa bolha na internet, depois que estava todo mundo isolado, ficou muito mais fácil ainda eu só ter convívio com quem concorda comigo na internet. Principalmente em casa, a gente sabe que para muita gente a situação é diferente. Mas na internet é aquele lugar onde eu consigo me validar, onde não importa o tamanho da besteira que eu fale, vai ter alguém para concordar. Vai ter alguém falando uma bobagem, vai ter gente aplaudindo, sempre tem gente aplaudindo. E acho que isso está relacionando sobre as questões de manifestação de pós-eleição, que está sendo chamado de movimento do vem aí, porque vem aí. Ao grande acontecimento, a intervenção federal, não sei o que, vem aí. Daqui a 72 horas, que é renovado a mais 72 horas o tempo inteiro. E é inevitável pensar onde essas pessoas estavam em 2020. Elas estavam na internet.
difícil, possivelmente não estavam em casa, mas estavam na internet. E estavam ouvindo muita fake news. Eu estava vendo um levantamento que cerca de 50% daquilo que fala sobre pandemia no YouTube Brasil tem alguma desinformação. Tem alguma desinformação. E agora as pessoas estão aí. Nós estamos aí. A pandemia passou de uma certa forma, mas os efeitos ainda estão sentindo. A gente está começando agora a viver esse pós. Sim, sim. Eu ainda falando sobre esses efeitos assim da pós-pandemia, e eu já vou puxar o gancho para uma outra manchete que diz assim: o Brasil virou uma Disneylândia do nazismo, né? Eduardo, eu gostaria de saber, aliás, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre essa notícia, né? E para depois a gente debater um pouco aqui. Então, essa notícia que saiu no UOL é uma coluna, na verdade, ela vai trazer essa frase de um professor da UFRJ, que ele vai falar dessa relação entre o bolsonarismo e o nazismo, que o bolsonarismo tem cada vez mais associado com imagens, principalmente com a questão estética do nazismo. E aí a gente vê isso agora nas manifestações. Então, uma Disneylândia do fascismo é um agrupamento de gente na frente de um quartel, na espera de que uma coisa gigantesca vá acontecer muito em breve. E aí ele aponta nessa matéria que o ensino do Holocausto no Brasil é falho. É falho porque continua se abrindo espaço para que se associe com o nazismo, para que se crie uma narrativa neonazista no Brasil. E a raiz disso está na forma como a gente ensina o Holocausto, que não claramente é pouco efetiva, porque permite que isso aconteça. E aí tem outras notícias assim, daquela questão dos alunos da escola particular de Porto Alegre, que gravaram um vídeo, fizeram uma live no Instagram, ofendendo um monte de gente, falando mal de eleitor do Lula, criticando pessoas gordas, pessoas pretas. Então, são alunos de classe média alta, de escolas particulares, que se sentiram validados, que se sentiram no direito de falar aquelas coisas, de publicar aquelas coisas, de ofender aquelas pessoas, e que foram suspensos por isso, mas que a gente sabe que na prática vão sofrer muitas poucas consequências, porque a gente tem essa cultura no Brasil de não ensinar propriamente sobre os horrores que acontecem e não punir quando esses horrores voltam a se repetir. Então, continua esse ciclo de que as coisas acontecem, os absurdos acontecem, a gente se choca e eles voltam a acontecer e a gente se choca de novo. Sim, é interessante que tu trouxe como exemplo, né, a notícia em que... Eu vou ler aqui a notícia, né, que tu trouxe como exemplo, né. Escola de Porto Alegre afasta alunos que teriam gravado vídeo discriminatório após eleições. Estudantes do Colégio Israelita são investigados pelo MP por gravação de vídeo e com ofensas a eleitores de Lula. Eu acho assim um horror isso, né, que a gente está passando, né, e a gente sabe que esse horror ele geralmente vem de casa, né, esse ódio, esse discurso de ódio, ele vem sendo reproduzido diretamente em casa, né. Porque com quem esses jovens estão em casa, né? Supostamente eles estão com os pais, né? E supostamente esses pais, eles têm essas ideologias, esses pensamentos fora do comum, né? Que preza pelo ódio, que preza pela essa narrativa de discriminar o próximo, né? Eu não sei se o Gilberto ou a Ana Gabriele gostaria de comentar um pouco sobre essa situação que a gente vê em que os jovens eles estão destilando o seu ódio através de comentários ou opiniões.
eu acho importante ressaltar que durante a pandemia surgiu grupos neonazistas que eles combinavam de atacar estudantes, de atacar na internet ou pessoalmente, eu já vi combinações pessoalmente. Mas isso aí enfatiza mais o que houve na pandemia, né? Eles tiveram uma aprovação, conseguiram pessoas que aprovaram o pensamento deles em questão, pensamentos preconceituosos. Então eu acho isso muito importante. Sim, sim, sim. Sobre essa aprovação, como tu falou, como tu falasses, né? Eu acho que antigamente, né, a gente não se via tanto esses comentários. Aliás, a gente até via, né? Mas me parece que com a candidatura do Bolsonaro, isso ficou mais evidente, como se eles pensassem, por exemplo, assim, bom, se o meu presidente, se o meu candidato falar todas essas coisas, então eu estou também legitimizado para poder falar isso, né? Porque agora, antigamente, eu tinha que me esconder para falar isso. Agora não, se eu tenho aquela figura falando publicamente, então eu também posso, eu também tenho esse direito de falar, que é o que eles chamam de liberdade, aliás, a tal liberdade de expressão, né? Não sei se o Gilberto quer comentar alguma coisa. Acho que a questão, entrando no gancho da liberdade de expressão, entra a questão da responsabilidade. Você realmente pode falar o que você quiser, só que tu tem que se responsabilizar com aquilo que você falar. E falando especificamente sobre pessoas jovens, adolescentes, e principalmente pensando no contexto desses alunos de Porto Alegre, pessoas onde eu imagino que seja visto as coisas mais como se fosse uma zoeira, assim, de entrar numa live e fazer uma trollagem, vai ser muito engraçado, porque são pessoas que têm alguns privilégios ali que é para poucos realmente, e saber qual que é a realidade das pessoas, a realidade de pessoas, de grupos minoritários que já sofrem no dia a dia, e aí tem pessoas que não têm noção de 10% do peso histórico que essas ideologias hegemônicas, da onde elas vêm, as raízes, o que elas já foram usadas para justificar. Eu acho que mais uma vez, a questão de que a Eduarda falou sobre a gente não está sabendo, a gente quanto sociedade, a gente quanto educação no Brasil, não está sabendo passar para as pessoas a importância e o peso que teve tudo que aconteceu, não só nazismo, Alemanha nazista, mas quanto a nossa própria história. E também acho que tem muito a questão não só de se sentir legitimizado, como o Arthur falou, mas também de não acontecer nada com quem repete um discurso de ódio. Porque como é que eu vou ensinar para um aluno o horror que aconteceu, sendo que as pessoas que praticaram aquelas ações ainda estão livres e repetem? Então, a própria candidatura do Bolsonaro era criminosa e não aconteceu nada. Ele foi candidato, foi até o final e quase se elegeu. Então, se ele consegue fazer tudo isso e sair impune, o que vai impedir outras pessoas de fazerem a mesma coisa? O que vai ensinar, principalmente para esses jovens, o que vai ensinar para eles que aquilo é errado? Que consequência que eles vão poder encarar se a gente não pune quem pratica esses atos? Então, não adianta, a educação sozinha não funciona, porque a educação, para que não aconteça, e uma ação efetiva para que aconteça alguma coisa com quem pratica. É isso, caso aconteça, justamente o caso aconteça. Sim, sim. Ainda eu já vou também trazer uma outra manchete, né, que vai ao encontro do que a gente já está discutindo, né? E a seguinte manchete diz assim: Justiça de Santa Catarina determina identificação de crianças e adolescentes em atos antidemocráticos. Os conselhos tutelares devem fazer esse trabalho. CNJ fez determinação para todo o Brasil para verificar a possível violação de direitos em acampamentos dos atos antidemocráticos.
Gabi, eu queria que tu comentasse um pouco assim sobre essa reportagem conosco. Essa reportagem ela é do G1 e ela é bem recente, ela foi do dia 29/11/2022. Então, esses acampamentos antidemocráticos, eles têm a violação de saneamento básico que uma criança necessita. E então, eles determinaram que era importante o Conselho Tutelar procurar se tinha criança nesse acampamento. Em Florianópolis, no bloqueio que tinha, eles não acharam. Mas tem na reportagem, a gente vê fotos de crianças vestidas com camisetas do Brasil, no meio de uma rua, assim, e participando daquele protesto. E aí eu ressalto a questão da pandemia, que na pandemia a ideia era não tirar as crianças para não pegarem o vírus, se protegerem, não tinha aula online. E o vírus ele não foi embora, ele tá aí. Mas aí vamos levar as crianças para manifestações amontoadas de gente para lutar pelo nosso direito de eleger o nosso presidente, sendo que o presidente deles não foi eleito. Né? Então, eu achei importante essa reportagem porque remete muito à proteção da criança. Eles não estão protegendo as crianças, eles estão expondo mais as crianças. E estão ensinando o que essas crianças? A contestar a decisão da maioria. Então, essa reportagem eu achei bem importante. E também tem a questão de que as crianças deveriam estar na escola, lugar de criança na escola. E o fato de ser em Florianópolis, ter fotos, mas a polícia, as autoridades não ter achado nada, não me surpreende, já que foi em Santa Catarina que teve uma saudação nazista em um ato desses. E o Ministério Público de Santa Catarina disse que não encontrou nenhuma irregularidade. A própria embaixada da Alemanha, que foi onde surgiu o nazismo, disse que tinha sim problemas e que consequências deveriam ser tomadas. Então, é difícil. Também tiveram notícias sobre policiais rodoviários federais que estavam permitindo bloqueios acontecerem. A polícia disse que eram coisas pontuais que seriam investigados, mas ainda é uma coisa extremamente grave a gente ter pessoas contestando o jogo democrático e ter parte das instituições concordando com isso, e sendo a favor e sendo conivente. Eu acho que os dois lados, tanto os lados que estão protestando, fazendo essas manifestações, quanto o outro lado que aceitou a decisão, está sendo afetado. Porque nessa reportagem a gente vê que as crianças estavam sendo usadas como escudo nos bloqueios. E em outra notícia que eu vi, eu só não me lembro onde é que foi, tem a questão de um bloqueio numa rodovia e um pai estava querendo passar com o filho porque o filho precisava de uma cirurgia e os manifestantes não estavam deixando passar. Então a gente está afetando muito as crianças em decisões que poderiam ser mais simples. Sim, e também em outras notícias, por exemplo, tem uma notícia de uma escola que tem um protesto do lado da escola e os manifestantes fazem muito barulho e as crianças não conseguem assistir a aula. E eu também li, mas não foi num canal de notícias, foi no Twitter, assim, uma van escolar que tá voltando de um passeio e aí de noite, assim, tinha duas professoras e um grupo de alunos e os manifestantes tinham feito um bloqueio de terra numa rodovia de noite, sem comunicar ninguém, sem visibilidade, e a van bateu. E por sorte ninguém morreu, mas as crianças ficaram feridas e eram crianças que estavam sob responsabilidade da escola, estavam voltando de um passeio escolar. Então essas manifestações elas afetam todos nós, mas principalmente as crianças. Sim, tudo isso que vocês falaram é de extrema relevância, né? Porque eu vou trazer um caso bem pessoal mesmo, assim, que eu acompanho assim, no meu dia a dia, né? Que envolve pessoas de perto onde eu moro, né? Beleza, nós temos... Aliás, essas pessoas assim, que eu conheço, um deles é caminhoneiro, né? E aí ele tem... A gente sabe que, historicamente, a classe dos caminhoneiros ela é uma classe construída por trabalhadores, e esses trabalhadores eles são assalariados, ou seja, eles digamos que eles acordam cedo, eles têm que trabalhar para poderem comer à noite, né?
E não só essa pessoa que eu conheço, mas só que existem bem mais pessoas que têm esse pensamento de que apoiando essas manifestações, eu vou melhorar, eu vou construir um país mais justo, eu vou construir um país para o futuro, para os meus filhos, né? E agora, falando em filhos, eu percebo também que eu vou utilizar a palavra pais, né? Porque não é só pai e mãe, né? Ambos eles educam os seus filhos com esses discursos, né? E agora falando assim sobre as crianças, né? E também nesse caso que eu vi de perto, em que os pais deram uma réplica, uma arminha, né, para os seus filhos, e eu vi ele entregar para os seus filhos. Toma aqui, ó, cada um vai com uma arma e nós vamos lá protestar pelo nosso Brasil, pelo nosso país. E quando eu vi aquilo, eu fiquei imaginando, meu Deus, para que levar uma criança para um protesto, né? Se a criança não sabe nem discernir o que está acontecendo ali, né? E outra, porque a criança também não vota, né? E a outra questão é por que dar uma arma, né? Porque, querendo ou não, isso afeta esse sujeito, né? Imagina, dar uma arma para a criança, uma réplica, né? Dar uma arma para a criança para ir para um protesto. E a gente sabe que esses protestos, não generalizando, mas só que a gente viu muito desses protestos em que pessoas iam armadas e também cometiam graves delitos, né? Se envolvendo em briga, em discussões com outras pessoas, né? E aí eu percebo que essa prática de educação, ela serve mais para provocar o ódio, para provocar que despertam assim esse ódio, essa raiva assim nessas crianças, né? E eu vejo assim que essas crianças também, elas vão nesses protestos todo felizes, né? Eu vou lá, ganhei uma arma do meu pai e vamos lá fazer arminha lá e gritar Bolsonaro e sei lá. Só que realmente essas crianças, elas não estão discernindo assim o que estão fazendo. Elas simplesmente estão ali porque seus pais estão ali, né? Acho importante ressaltar que, como a gente está numa época, numa era da tecnologia, a gente vê muito TikTok, ele surgiu, e o que a gente vê é de crianças fazendo dancinha com músicas de eleição, de Bolsonaro, de Lula, com os pais do lado. Então, a pessoa já entra na mente da criança que tem algo acontecendo, que é super importante, e expõe um lado para essa pessoa, e essa criança, ela consome tudo aquilo que os pais estão falando, né? E também eu vi um vídeo de uma criança que estava chorando desesperadamente porque o Bolsonaro tinha perdido. Aí tu imagina, né, o que passa, o Bolsonaro perdeu, mas o que vai afetar a vida dessa criança nesse momento? A criança tem que ir pra escola, tem que estudar, não tem nada que afete o Bolsonaro ter perdido. Sim. Essa situação, toda essa situação, ela é muito apavorante, né? Ela é muito... essa situação, ela deixa a gente refletir, né? Para onde é que nós vamos, né? Como que nós vamos reverter toda essa situação, né? Em que as crianças, elas são educadas pelos seus pais com esses discursos, né? E como eu disse, como é que nós vamos reverter, né? Enquanto educadores, né?
E acho que o importante falar é sobre como o caráter das manifestações é legal, já que eles estão acusando fraude, algo que não existe. Então, ter crianças em uma manifestação pacífica seria ok, né? Isso exclui completamente crianças sendo usadas como escudo. E só que assim, crianças em manifestações antidemocráticas, nem adultos deveriam ter em educações antidemocráticas, em manifestações antidemocráticas. E aí, especialmente, as crianças, adultos levando as crianças em relação a isso, para esses lugares. Sim, sim. Bom, agora, ainda falando sobre manifestações, eu vou falar outra manchete aqui do UOL. E diz assim: manifestantes de ato pró-Bolsonaro ameaçam estudantes no Pará. Ana Gabriele, tu poderia comentar um pouco assim, sobre essa reportagem? Bom, pelo que eu li, ela é de 7/11, então ela já faz um tempinho. E estava acontecendo uma manifestação perto de uma escola e os estudantes passaram para pegar uns documentos para o Enem, que ia ser no próximo fim de semana, e eles foram atacados por esses manifestantes, xingados. E aí tinha 2 manifestantes, um que estava dizendo que eles queriam lá, porque o que estava quebrando essa manifestação eram os estudantes. É engraçado que sempre cai por conta dos estudantes, né? Lula venceu, culpa dos estudantes, gente. Tem manifestação dos estudantes lá, bando de vagabundo. E é importante isso porque ali no vídeo tem um vídeo e aparece um homem que ele fala assim: o que tu tá filmando aqui? Não tem nenhum vagabundo. Vamos lembrar, tava de dia, né? Sim. Na manifestação, eles não estavam trabalhando. Uma manifestação antidemocrática, estava atacando estudantes que não estavam podendo ir para aquela escola, eles estavam tendo aula em outro lugar por causa das manifestações. Então, acho bem importante, porque no fim, o estudante ele se sente acuado, se sente agredido. E a única coisa que ele estava fazendo era ir atrás de um papel para o Enem, ele estava priorizando a educação. Sim. Gilberto, gostaria de comentar alguma coisa? Então, eu acho que o principal seria... as pessoas que estão nesses protestos, elas dizem que estão pelo Brasil, pelo futuro do Brasil. Mas a questão é qual o futuro do Brasil e qual o futuro do Brasil a gente consegue impedindo que pessoas tenham acesso à educação, e não só impedindo, como não consigo ver esses mesmos grupos preocupados com questões educacionais realmente. Não é como se a gente não tivesse problema, não é como se a gente não tivesse motivo para protestar. Não falta insatisfações hoje em dia no Brasil. Só que a questão que eles estão lutando é uma coisa muito... Primeiro, é um pouco confuso. E antes de ser confuso já é ilegal. Antes de ser confuso é ilegal, é ilegítimo. E além disso, tem essa suposta moralidade de que nós estamos pelo Brasil, nós estamos pelo futuro da nação, coisa do tipo. Enquanto aquilo que pode ser feito hoje, para pensar no futuro, eles estão impedindo quem está fazendo o mínimo, quem está indo estudar. É o mínimo que você faça quando você é uma criança ou adolescente. Sim. É bem interessante essa tua fala, né? Estão impedindo o mínimo, né? E eu acho engraçado essas manifestações, né? Após o segundo turno, porque em nenhum momento a gente viu manifestações sobre contestações do primeiro turno, né? Eles simplesmente guardaram seus argumentos para colocarem para fora, né? Justamente após o segundo turno. Eu acho engraçado. O primeiro turno, ok, nós aceitamos. Mas o segundo turno, eles não aceitam, né? E eu acho também engraçado, né? Porque eu via muito na internet e também até mesmo no dia a dia,
das pessoas dizerem, né? Sendo que, só fazer um parênteses, sendo que as eleições mal tinha começado, por exemplo, era 8 horas, aliás, 9 horas da manhã, 10 horas, as pessoas já estavam dizendo que o Lula só iria ganhar por conta da fraude das eleições. Ou seja, as eleições elas nem foram encerradas, né? E esse discurso ele já estava sendo Preparando o terreno. exatamente, preparando o terreno, né? E aí eu fico pensando, ok, e se o resultado fosse o oposto? Se Bolsonaro tivesse ganhado, eles iriam dizer que houve fraude nas urnas? Engraçado é que durante a apuração dos votos, a gente mexe muito nas redes sociais e eu vi exatamente isso, que Bolsonaro estava na frente ali. Eu vi uma postagem lá, tipo assim, isso, a gente sabia que ia ganhar, coisa e tal. Aí quando o Lula passou, tipo assim, foi questão de segundos, o Lula passou, eu já vi a pessoa botando assim, isso é fraude, isso é roubo. Porque enquanto o presidente dele estava ganhando, não era fraude, não era roubo. Mas, além disso, o inacreditável é que em 2018 o Bolsonaro ganhou e alegou fraude. Ele alegou ganhando fraude, que ele teria ganho no primeiro turno. Ele foi... Engraçado, né? Que vários outros dos filhos dele, vários apoiadores também foram eleitos no primeiro turno, mas essas urnas estavam fraudadas, que fizeram que ele ganhe só no segundo. E é incrível, até quando ele ganha, é fraude e nunca teve prova, nunca chegou com uma prova concreta que fosse realmente uma prova. Então isso só mostra o desespero, desespero desde o início, já dizendo que se perdesse seria por causa da fraude, e depois perdeu, falou que era por causa da fraude, ganhou, falou que era por causa da fraude, e é isso. Sim, sim. E sobre essa questão da perda, né? Agora, falando enquanto futuros professores, né? Nós seremos. Eu acho interessante a gente discutir com nossos alunos, né? Essa questão de nem sempre a gente vai ganhar. Um dia a gente pode perder, né? E é interessante a gente perder, né? Porque a gente pode perder, mas só que a gente pode avaliar coisas boas sobre essa perda, né? Eu vi, após as eleições, eu vi vários memes ou charge em que dizia assim, ensine seu filho a perder, né? Eu acho que isso é interessante, né? Agora que a Ana Gabriele falou sobre que ela tinha visto na internet o vídeo de uma criança que chorou porque Bolsonaro perdeu. Ok, ele perdeu tudo muito mais, só que cabe os pais, né, em casa ensinar que na vida sempre um vai ganhar e o outro vai perder, né? Porque é assim que as eleições acontecem. Um vai ganhar e o outro vai perder, né? Nem sempre aquele vai só ganhar, né? E eu acho bem importante mesmo a gente ensinar isso para os nossos alunos. Então, gente, eu agradeço, né? O nosso papo ele foi muito bom, né? Com certeza a gente poderia falar outras coisas, né? E eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de ter vindo aqui conversar comigo, né? E é isso, eu gostaria que vocês finalizassem a nossa entrevista pontuando, né, sobre a nossa discussão. Quero dizer que eu gostei muito da discussão, foi realmente bem proveitosa as notícias que a gente trouxe. E acho que o principal de hoje seria pensar justamente em como a gente... Pensar nos problemas que a gente tem agora e o que a gente... Porque vai ser a gente, uma das pessoas, que vão estar pensando em como contornar esses problemas, já que nós estamos prestes a nos formar como professores desse curso.
Gostei muito do papo de hoje. Acho importante a gente discutir sobre esses assuntos e mostrar o ponto de vista de cada um em relação ao contexto que a gente está e o que seria melhor para nós agora e futuramente. Então, acho que foi um papo bem proveitoso. Bom, para as minhas considerações finais, eu queria dizer que eu gostei muito do bate-papo. Eu acho que foi bem relevante, assim, considerando todas as notícias que a gente trouxe. Eu acho que realmente o que fica toda essa conversa é como a gente vai lidar com todos esses problemas, com todas essas questões que a gente apontou no nosso futuro como professores, e principalmente pensando na nossa área, como a gente vai lidar com isso em termos de linguagem, em termos mesmo das nossas escolhas literárias, né, que vão para as salas de aula. E eu acho que essa conversa serve para a gente refletir sobre isso na nossa prática futura. Então tá, gente, eu agradeço imensamente. Então, pessoal, fiquem ligados então nas nossas redes sociais, segue lá, curte e compartilhem e divulguem para nós o nosso trabalho. Até mais! Bom, então, para finalizar, fiquem com as entrevistas que nossos bolsistas desenvolveram durante o período de manifestações aqui no campus, em dezembro de 2022, contra o corte de verbas destinadas às universidades federais. Então, são entrevistas bem curtas também. E com isso a gente dá por finalizada a nossa edição. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a petiana Eduarda Mansky e nessa edição a gente vai conferir a cobertura que a Rádio Uni fez da ocupação do Campus Bagé e da paralisação das atividades de ensino que aconteceu entre os dias 7 e 16 de dezembro aqui no Campus Bagé. Estamos aqui com as representantes eleitas da Comissão de Campus e da Comissão do Curso de Letras Português para falar um pouco sobre os movimentos que estão acontecendo aqui na Unipampa de paralisação e ocupação em decorrência do não pagamento das bolsas e dos auxílios estudantis. E a gente gostaria de saber de vocês o que o movimento reivindica, até quando o movimento vai estar presente e quais ações estão sendo realizadas. Bom, eu sou a Larissa e nós vamos ficar até as bolsas caírem, porque metade das bolsas já caíram, mas a gente está aqui lutando por todas as bolsas. Não interessa se um recebeu e o outro continua sem receber, porque a nossa luta é exatamente para que todos consigam esse dinheiro, porque tem muitos aqui que dependem desse dinheiro para pagar aluguel, para comprar comida, para poder vir para a Unipampa, e a gente não acha justo que tenha aulas, sendo que tem muitos que não podem participar. E não adianta que venha 1, 2 ou 3 para a aula e os outros não possam participar. Então a nossa luta é principalmente por causa disso. A gente também está atrás dos direitos terceirizados, porque a gente precisa desmembrar tudo que as pautas que a gente tem aqui dentro, que a gente luta pelas bolsas, mas a gente também está aqui pelos terceirizados, que são bem prejudicados por essa falta de pagamento pela gente, porque falta o orçamento para pagamento e fechamento de conta do mês, que é a água, a luz, a internet, pagamento deles, inclusive. Então a gente a princípio a gente vai ficar até o dia 17 de dezembro. Se até todas as nossas pautas serem atendidas, a gente vai ficar aqui. Se forem atendidas antes, a gente pretende parar antes, mas até o dia 17. A gente está aqui com um estudante do curso de licenciatura em música para nos falar um pouco sobre como esses cortes estão afetando os alunos. Tudo bem? Me chamo Luigi, tenho 23 anos e eu venho de Porto Alegre. E o corte das bolsas me afetou de uma maneira imprescindível. Eu não pensei que eu ia correr risco de, mesmo dentro do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, sequer imaginei correr o risco de passar o Natal longe da minha família, porque além das bolsas que eu utilizo para me sustentar, que é de plano permanência, pago meu aluguel e dali tiro minha alimentação e passagens de ônibus, eu fui selecionado também pela bolsa de RP, que é um dinheiro que eu contava para guardar em situações de emergências. E os cortes também afetaram a CAPES, que é de onde vem esse dinheiro, né? É o programa que trata de redistribuir as bolsas de trabalhos que eu faço no campo da docência, né? Dando aula em escolas públicas, até na comunidade aqui do Creuza.
Então, nós iniciamos os trabalhos e as bolsas cortadas é como se nós tivéssemos trabalhado de graça. Agora a gente vai ouvir um dos estudantes envolvidos no movimento estudantil para saber mais um pouco sobre como foi o processo de arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas para os alunos durante esse período de ocupação. Olá, eu me chamo Isaac Gonçalves, eu sou discente do curso de Engenharia de Alimentos, aqui do campus Bagé. Primeiramente, a arrecadação de alimentos surgiu no momento em que nós ficamos sabendo que não ia ter RU na última semana de aulas, então veio a preocupação de que muitos alunos não iam ter como se alimentar, e aí a ideia partiu de mim mesmo, que convidei os outros grupos, diretórios acadêmicos, para a gente criar a arrecadação de alimentos ali no saguão mesmo. E aí essa ideia ela foi super consolidada, nós conseguimos arrecadar muito alimentos, arroz, feijão, macarrão, leite, os alimentos não perecíveis, né? Nós conseguimos arrecadar em grande quantidade e contamos com a ajuda dos professores, os técnicos, alunos, pessoas da comunidade externa da Unipamp, então foi de grande ajuda essa comunidade no todo para a nossa arrecadação de alimentos e com isso nós conseguimos beneficiar em torno de 20 alunos com cestas básicas. E nas cestas básicas tinha os principais alimentos para consumo do dia a dia e também uma parte de higiene, contendo papel higiênico, sabonete, pasta de dente. E para as meninas, as cestas básicas tinha absorvente. E a questão do almoço e lanche dos estudantes nesse período ficou que, como a gente conseguiu uma grande quantidade de alimento arrecadado, a gente cedeu um pouco desses alimentos para o RU. Então, a gente cedeu macarrão e arroz, sendo que nos primeiros dias foi feito os alimentos, né, cedidos. E os outros dias, os 2 últimos dias do RU foi com dinheiro arrecadado pelos discentes, pela direção do campus, técnicos e afins, né? Então, com os alimentos cedidos, né, para o RU, as funcionárias, elas realizaram o almoço num certo período, né? E aí, cada aluno ia até o RU gratuitamente com o seu prato, talher e podia almoçar. E à tarde, tinha o lanche reforçado, que a gente denominou assim, que era pão, ou pão com mortadela, ou queijo, aí tinha suco, refrigerante. E o café da tarde, de todos os dias, foi a partir de doação. Então, teve coordenadores de cursos, a direção do campus, teve padarias da comunidade externa que nos ajudaram. E com isso, nós conseguimos finalizar essa última semana com almoço no RU todos os dias, gratuitamente, e com o lanche reforçado todos os dias também, gratuitamente à tarde. E vale ressaltar também que o NUD foi a nossa ponte entre os alunos que estavam precisando das cestas. Então, o NUD ele enviou um formulário para todos os discentes que fazem parte do plano permanência, né? E aí os alunos que gostariam de receber a cesta responderam e buscaram diretamente lá na universidade. A gente vai ouvir em seguida um dos membros do movimento estudantil que organizou a paralisação das atividades de ensino e a ocupação do campus Bagé, que vai falar um pouco sobre o que esse movimento representa para o movimento estudantil bagéense, para a Unipampa Campus Bagé e para a comunidade discente do campus de maneira geral. Olá, meu nome é Márcio Lucas, sou estudante de Engenharia Química do 8º semestre da Unipampa Campus Bagé. O movimento estudantil é, primeiro de tudo, uma resposta aos cortes, mas é uma ideia que já vem sido carregada, acho que dos últimos 4 anos, porque foram 4 anos que a Unipampa ela recebeu cortes, foram 4 anos que a educação sofreu cortes e que vem acumulando, que chegou no ápice de chegar num ponto que a universidade poderia fechar, que a universidade não tinha mais dinheiro de pagar as bolsas e que muitas pessoas ali iriam deixar de frequentar a universidade por causa disso. Os resultados, em relação a eles, a gente tinha um caso especial da Unipampa. Ela estava sofrendo os cortes
E além disso, a gente ia ficar sem o RU por uma semana. Então, teria aula por uma semana e não teria RU. Além dos atrasos das bolsas, que já iria complicar mais ainda, essas pessoas não iam ter nenhuma segurança de alimentação. Pelo menos a universitária ali, de pessoas que dependem do almoço fornecido pelo RU. O nosso movimento ali arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos e a gente conseguiu fazer essa distribuição de alimentos entre os alunos que solicitaram acesso a elas. Além disso, a gente conseguiu manter o RU por mais ou menos uma semana. Então, a gente conseguiu garantir que os estudantes tivessem ao menos 2 refeições garantidas no dia. Então, eu vejo que foi, sim, um resultado positivo e, além do mais, o movimento ele despertou um interesse por muitos alunos de participar das decisões de um movimento estudantil, de realmente se organizar como alunos, como uma classe, sabe? Então, acredito que sim, foi muito positivo. Os cortes foram anunciados no dia 5, eu lembro que vi no Instagram, e já começou aquilo, tá, e agora o bolso não vai cair, como que a gente vai colocar passe no ônibus, como que a gente vai pagar aluguel, como que a gente vai fazer isso tudo. Então, meio que de primeiro, a maioria do pessoal ficou sem saber o que fazer, e começou já a sair boatos que outros campos já estariam tomando medidas. Aí eu lembro que uma colega falou que no campus de Jaguarão já tinha acontecido a ocupação. Era, acho que mais ou menos quarta. Não, era uma terça-feira. Uma terça-feira. Daí ela pegou, me falou e tipo, tá, o que a gente vai fazer? Aí na quarta-feira, eu e ela, a gente, que foi a Maria Eduarda Rangel, a gente foi na secretaria e no NUD, ver quantas pessoas tinham bolsa e quantas bolsas eram distribuídas. E na secretaria para ver a quantidade de alunos. O número que foi nos passado era que eram 214 bolsas de PP, de plano de permanência, mas isso, juntando, daria em torno tipo, de todas as bolsas distribuídas, seria mais ou menos umas 500, 600 bolsas por aí, entre esses dois valores. E a gente foi na secretaria ver quantos alunos tinha no campus. Nosso campus, ele atualmente tem 956 alunos frequentes, e então um número bem... O número de bolsas causa um peso em cima desse, sabe? Dá para ver que tem uma relevância muito grande. Então a gente entendeu que a gente paralisar não seria mais uma questão de quem estava a favor e quem estava contra esse movimento. Foi de que tem gente que vai deixar de vir para a faculdade porque não vai ter condições de vir, não vai ter como pagar ônibus, não vai ter como se manter. E a partir disso a gente entende que a gente precisa se organizar. Então foram realizadas assembleias, e antes, assim, a gente tinha entrado em contato com outros campos para ver o que seria. Então, para ver o que a gente poderia fazer. Porque muita gente ali não tinha experiência, não sabia como que acontecia, como que faz uma ocupação, sabe? O que é preciso, qual é o último passo, porque que esse é o nosso último recurso, sabe? Daí a gente entrou em contato com o campo de Jaguarão, com o pessoal que já estava lá ocupado. Aí eu entrei em contato com a Maria Alcina, de lá, e foram me passado, houve uma troca, sabe? Porque a gente ia fechar essa troca de ideias, de saber assim, como que eles organizaram, como que eles fizeram. Então a gente teve uma conversa assim, por quase 2 horas, e depois de lá saímos para a reunião, a gente decidiu que iria acontecer uma ocupação e fizemos uma assembleia e foi aprovada na quarta-feira, de tarde, e a ocupação iria começar às 7 da manhã. A gente também entendeu que a gente não iria poder ferir o direito de pessoas irem e virem no campus. Então, professores poderiam até usar isso como recurso contra a gente. A gente saberia que seria usado, pois já tivemos outras confusões desse tipo. Então, em assembleia, a gente tinha decidido que seria a gente iria barrar os professores de pegarem a chave, pois qual era a ideia? Que essas aulas não acontecessem, porque se acontecessem, iriam ter pessoas que não estariam mais vindo para a Unipampa, que já não estavam mais vindo para a Unipampa, que não tinham dinheiro para passe, que estavam ligando para o NUD, e que essas pessoas já estavam sendo prejudicadas. Então não poderiam haver aula para que todos tivessem acesso. Então a gente barrou a entrada de professores em sala de aula com o trancamento ali da portaria. A gente não deixava o professor ter acesso à chave da aula, mas a gente continuou com acesso a laboratórios, professores que tinham pesquisa, alunos com TCC, alunos de mestrado, alunos que fazem pesquisa na Unipampa. A gente entendeu que ali não poderia parar, são pesquisas que estão em andamento e que muitas vezes
não ir no laboratório iria causar perda de um trabalho de 6 meses, um ano, até mais. Agora, com uma ferramenta que a gente tem, que é a página do Go Unipampa, que a gente estava mostrando o dia a dia, a rotina, o que a gente estava fazendo na Unipampa pelo perfil no Instagram, foi criando-se uma força, sabe? O pessoal foi seguindo, foi perguntando como que fazia doação, foi remarcando a gente, foi divulgando, e nasceu um movimento que hoje a gente chama ele de Go Unipampa, que são alunos de todos os cursos que fazem parte, então tem um representante docente ou um aluno que esteja interessado em representar seu curso, e os passos futuros é ter essa conexão. A ideia agora é criar um centro acadêmico da Unipampa com essas representações, para ter um braço de autonomia no movimento estudantil dentro do campus, né? A ocupação durou cerca de 10 dias. Depois desse momento, o governo federal disponibilizou as bolsas. Todas as bolsas foram pagas sem atraso, o que mostra mais uma vez que apenas com a mobilização estudantil e com a luta pelos nossos direitos, tanto podemos conquistar novos direitos como fazer a manutenção daqueles que nós já temos. Reforçamos como a luta estudantil é importante, independentemente do contexto político e educacional do nosso país, sendo em 2023 ou daqui para frente. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Lembrando que estamos sempre disponíveis para sugestões, para perguntas, dúvidas, nas nossas redes sociais, no Instagram do Pet Letras Bagé, também temos a Facebook. E sintam-se à vontade para seguirem essas redes e também consultarem nosso podcast no Spotify. Ele está disponível lá no nosso perfil do Instagram também. E é isso. Aguardamos vocês para próximas edições. E fiquem bem.